Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 23 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Quem é o maior? O Filho do Homem será morto e ressuscitará. Uma das provas que os evangelhos falam a pura verdade é o fato de que não têm medo de relatar as fraquezas e os pecados dos apóstolos, as colunas da igreja. Se os evangelhos fossem uma invenção dos apóstolos, podiam pelo menos pular esses pedaços vergonhosos. Mas os evangelhos mostram com sinceridade o poder da graça, mesmo diante da fraqueza humana. Jesus fala da sua morte, do seu extremo sacrifício por amor, e os apóstolos se perdem em discussões estúpidas, disputam o primeiro lugar, exatamente como fazemos nós, mesmo às escondidas. Jesus não desanima e aproveita até disso para mostrar o caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança e a colocou no meio deles. A palavra que hoje Jesus nos doa é muito profunda e alcança o coração de Jesus e o nosso também. Antes de mais nada, podemos entender a força interior que Jesus tinha. Nada e ninguém podia desanimá-lo. Ele anunciava a sua morte violenta e os apóstolos se perdiam em discussões de crianças birrentas brigando para ser o maior. Sem dúvida, Jesus se sentia muito sozinho neste momento, não compreendido, mas não desanimava, não retirava o seu imenso dom gratuito. Continuava a amar os homens que nada entendiam. Quanto isso ensina a nós, que tanto dependemos das palmas e das aprovações dos outros, tanto buscamos os reconhecimentos humanos. Jesus dá a vida por seus amigos e está comunicando isso com o coração na mão. Mas seus amigos, seus apóstolos escolhidos, parecem não estar interessados nisso. Eles são concentrados no primeiro lugar. Todos desejam o primeiro lugar. Jesus dá a vida e eles buscam o primeiro lugar. Mas ele não desanima.
e continua ensinando com paciência. Ele não retira o seu dom, nem mesmo diante da ingratidão e da incompreensão. O mesmo Jesus faz hoje conosco. Ele nunca retira seu dom, mesmo se a nossa ingratidão é grande. Jesus não desanima, muito pelo contrário, aproveita do problema para dar um grande ensinamento. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Essa lição vai muito bem para nós em dois sentidos. Primeiro, para aprender a ocupar sempre o último lugar, a ser servos, escravos de todos. Segundo, para aprender a amar de forma desinteressada, sem esperar nada em troca. Jesus nos ensina a reverter todo problema em um trampolim. Quantos coordenadores, formadores, missionários frequentemente desanimam diante da ingratidão ou da falta de compreensão dos que acompanham. Mas Jesus, pelo contrário, nos ensina a aproveitar de tudo para construir, para ir em frente, sem nunca desistir. Jesus ama sempre, apesar de tudo e todos. Essa é a característica do discípulo missionário de Jesus. Aproveitar até do negativo para construir o positivo. Hoje podemos nos perguntar como nós teríamos reagido no lugar de Jesus. Ele, com o coração na mão, anuncia sua morte violenta para salvar os homens, e seus melhores amigos, ao invés de consolá-lo, de participar do seu sofrimento, de se unir a ele, ao invés de se deixar tocar pelo sofrimento de Jesus, se perdem em inúteis brigas de poder. Diante disso, qual teria sido a nossa reação se estivéssemos no lugar de Jesus? Enfim, vamos nos concentrar no ensinamento de Jesus, a pequenez. O que significa a pequenez a qual Jesus nos convida? A pequenez que Jesus ama significa nunca se sentir mais do que os outros, nunca querer passar a perna nos irmãos, nunca explorar quem está ao meu lado. Pequenez significa buscar sempre o último lugar, buscar se fazer escravo por amor, buscar sistematicamente a humildade. Como isso ressoa na minha vida? Como posso viver isso hoje? Vamos refletir um minuto. Irmãos, com isso no coração, vamos ouvir novamente a palavra que Jesus hoje nos doa.
Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar o que mais fala o nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver esse dia, segundo a vontade de Deus. Jesus é sempre muito concreto nos seus exemplos e ensinamentos. Como eu posso viver hoje de maneira concreta este meu propósito?
dar a vida com Jesus. Paz e alegria a todos. Amar sem nunca desanimar. Paz e alegria a todos. Já vejo que tomar o caminho para o Calvário. Eis a vossa esposa, que prontamente vos segue. Outro desejo não tenho, a não ser o de me tornar uma perfeita cópia de vós. Se vossa vida não foi senão vida de amor e sacrifício, de agora em diante deve ser a minha. Por isso agora entendo encerrar-me em vosso coração como num deserto. Já vejo que tomais o caminho para o Calvário. Eis a vossa esposa, que prontamente vos segue. Outro desejo não tenho, a não ser o de me tornar uma perfeita cópia de vós. Se vossa vida não foi senão vida de amor e sacrifício, de agora em diante deve ser a minha. Por isso agora